Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Precioso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te bendizemos, Senhor, por suas misericórdias que se renovam a cada manhã. São elas a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunir neste lugar para buscar a Tua face, para louvar, para bendizer o nome do Senhor. Ó Deus, não temos dúvida que o melhor lugar do mundo é estar na Sua presença. Abençoa nosso culto, receba o nosso louvor, a nossa adoração, e que nós possa ter um bom tempo diante de Ti. Também pedimos perdão das nossas falhas e fraquezas, no Teu santo e precioso nome. Amém. Amém. Podeis assentar. Vamos cantar alguns hinos. Vou iniciar cantando 216. 216, Dó maior. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Atrás do mundo, Jesus na frente, Ele é o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus na frente, atrás não volto não. Deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto não. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto não. Amém. Aleluia. Baixa um pouquinho. Aleluias. Louvado seja Deus. Vamos cantar o 261. Nosso Redentor foi preparar. Tá ré maior. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar.
nós os salvos do mundo enganador, desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Essa terra tesouros não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será, meus irmãos, quando nós nos encontrarmos lá. Este lar com Jesus, o Senhor, nós havemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será lá no céu quando nós nos encontrarmos lá. Amém. Aleluia. Vai ser uma festa maravilhosa quando nós nos encontrarmos lá. Vamos adorar a Deus com a nossa oferta. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer que o culto de oração é um dos cultos mais importantes da vida do cristão. Vamos fazer uma oração. Pai Celeste, nós queremos que a nossa vida seja uma adoração contínua. Ó Deus, e agora estamos reunidos neste lugar, adorando o Senhor. E vamos te adorar também com a nossa oferta, e que o Senhor o receba, Pai. Abençoa aqueles que podem ofertar, aqueles que não têm condição, mas que gostariam de ofertar. Que o Senhor dê as condições, Senhor. No nome de Jesus nós pedimos e lhe agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Quantos irmãos fazem o trabalho, nós vamos cantar o hino de número 216. Ou 231, melhor dizendo. 231. Esse é um hino bem conhecido. Esses hinos a gente ouvia ser cantado desde quando era criança. E aleluias, 231. Já achei uma flor gloriosa. Você já achou essa flor gloriosa? Aqui está assim, vamos pegar Lá maior, eu acho.
Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. O vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa, reprovado excelente odor. O poder desta flor gloriosa, que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. É buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia! Aleluia! Ele é tudo para nós. Jesus é tudo. Há um hino que diz: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ou se não fosse Jesus, por isso nós devemos valorizar o que Ele tem feito por nós. Vamos nos colocar em pé para uma meditação. Quero ler uma porção das Escrituras que se encontra em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1. Moisés exorta o povo à obediência. Observe que a preocupação de um líder espiritual, se este líder é espiritual, a preocupação dele para com o povo é uma: que esse povo possa viver uma vida perto de Deus. Na verdade, nós olhamos para o nosso profeta e ele se desgastou apontando para nós Cristo, chamando nós para viver uma vida perto de Deus. Essa sempre foi a preocupação dos verdadeiros homens de Deus. Na verdade, eles não estavam preocupados apenas em ter uma multidão
de pessoas afortunadas, ricas. Não, eles queriam ter uma igreja que realmente fosse espiritual, porque isso é o principal, irmãos. As outras coisas são secundárias, as demais coisas são secundárias. É algo lamentável que a maioria dos crentes não consegue ver que, se buscar primeiro o reino de Deus e a justiça, as demais coisas são acrescentadas. É lamentável. E aí você vê uma certa preocupação exagerada pelas coisas, pelas demais coisas, e acabam esquecendo ou deixando o reino de Deus em segundo plano. E aí sempre vão viver aquela vida sonhando, patinando, imaginando, trabalhando, se rebentando muitas vezes, se desgastando, e nunca conseguem chegar àquele lugar que desejavam. Mas se fizer o inverso, se fazer o contrário, não vai precisar muito esforço, porque o próprio Deus se encarrega de te ajudar a chegar. Sabia disso? Então vamos ler aqui, a Bíblia diz: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém vós, que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Pai amado, abençoa a palavra que foi lida e vivifica em nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém. Se assentai-vos um instante. Tenha a palavra de Deus como seu absoluto. Repito, tenha a palavra de Deus como seu absoluto. A palavra absoluto significa perfeito por si mesmo, ilimitado em seu poder, primeiro e último. Absoluto também é tudo aquilo que não se deixa falsear, não se deixa tornar falso, falsificar, fazer alterações em deturpar e assim por diante. Isso é o que significa a palavra absoluto. Então a palavra de Deus, ela é para nós o nosso absoluto. Ela não precisa de nenhuma interpretação humana. Nós estamos vendo agora a maior polêmica por causa de alguém que disse que a Bíblia tem que ser atualizada e teve a audácia de dizer que a Bíblia é insuficiente. Na verdade, quando alguém diz que a Bíblia é insuficiente, fazendo uso da própria Bíblia, está declarando que não crê na Bíblia. Porque a Bíblia, irmãos, ela não é um mero livro. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Se eu digo que a Bíblia é insuficiente, eu estou dizendo que Deus não é suficiente. Ele é insuficiente. Isso é uma blasfêmia, porque Deus é perfeito. Por isso o profeta Moisés está dizendo aqui: nada acrescentareis à palavra que vos mando. Nós não temos direito de mexer na palavra. E o profeta de Deus nos diz que não podemos fazer
há 3 coisas principais que nós não podemos fazer. Quais são? Ele diz: não devemos interpretar mal a palavra. Não devemos aplicar mal a palavra. E não devemos deslocar a palavra. Porque se fizermos isso, nós vamos cometer um erro fatal. Agora, veja que o profeta, na mensagem Um Absoluto, ele diz assim, 73, apenas pense na nossa nação. Quando entramos em problemas, se alguém faz alguma coisa e eles julgam isso aqui, e talvez em uma pequena corte da cidade, algum tribunal policial, então isso prossegue, finalmente chega à Suprema Corte. Agora a Suprema Corte é o absoluto da nação, é a que decide. Agora, no Canadá, nossos amigos do Canadá podem ir até a rainha, mas nos Estados Unidos é a Suprema Corte que é o absoluto. Às vezes nós não gostamos das decisões, mas temos que acatar de qualquer forma. Sim, Senhor, nós não concordamos às vezes, não gostamos da decisão, mas este é o absoluto desta nação. A nação está amarrada a isto. É o fim de todo o argumento. Quando esta Suprema Corte diz, você é culpado, você é culpado. Temos que ter isso, senão não temos uma nação. Como seria se não tivéssemos algo assim? Certamente, há um absoluto para todas as coisas. Quer dizer, a palavra final é da Suprema Corte, se referindo a uma nação. E a palavra final que nós temos é a Bíblia. Queira as pessoas gostem ou não, a palavra final, a palavra de Deus é o nosso absoluto. Então Deus falou, está encerrado o assunto, não temos que discutir, não temos que argumentar, temos que aceitar. Veja, há um absoluto no jogo de bola, este é o juiz, certo? Se ele diz é falta, é o que é. Não importa o que você diga, o que eu acho, o jeito que eu vi isto, o jeito que você viu isto, é o que ele diz. É um absoluto. Se ele diz falta, você tem que concordar com isto, porque é desta forma que foi marcado falta. E se não houvesse juiz, agora, quem estaria certo? Um diria uma coisa, outro diria outra, e ninguém saberia quem estaria certo. Imagine se não houvesse a Bíblia. Quantas ideias, quantas linhas diferentes. Com a Bíblia já tem tantas linhas diferentes, mas nós não temos que seguir essa ou aquela linha, nós temos que ficar com o nosso absoluto, que é a palavra de Deus, é a palavra final para nós, os cristãos. Então veja, um diria, foi falta, outro diria, não foi falta, foi na bola, foi um. Pois bem, nós teríamos um caos, você não saberia o que fazer. Tem que chegar a um ponto onde a palavra de alguém é a palavra final. E aqui não é a minha palavra que é a palavra final, não é a sua palavra que é a palavra final. A palavra final é essa Bíblia sagrada. É a palavra de Deus que é a palavra final aqui nesta igreja. É a palavra final para cada cristão. Quando Deus fala, aqueles que creem na palavra de Deus não ficam argumentando, eles dizem amém, eles dizem sim, Senhor, eu vou fazer desse jeito, porque a sua palavra é a verdade. Então ela é o nosso absoluto, não podemos e não devemos acrescentar nada. A Bíblia diz, em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 32, diz assim, tudo que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Quantas vezes a palavra de Deus diz que não devemos acrescentar nada a essa palavra e não devemos tirar nada dessa palavra. Porque a palavra de Deus é tão perfeita como Deus é perfeito. Você não pode desassociar a palavra de Deus do próprio Deus.
Porque o Mombrana diz, o homem vale tanto quanto a sua palavra, Deus vale tanto quanto a sua palavra. Se Deus falou na sua palavra, ele não volta atrás. Deus não tem duas palavras, Deus tem uma palavra. Então nós observamos também em Provérbios capítulo 30, versículo 5 e 6, olha o que nos diz as Escrituras. Toda a palavra de Deus é pura. Guarde isso, toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. A palavra, ela é pura e é o nosso escudo. Então, aonde nós devemos nos esconder? Atrás deste escudo, que é a palavra de Deus. Aí segue o sábio Salomão dizendo, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Nada acrescentes. Será que a palavra de Deus é insuficiente? Não, a palavra de Deus é mais que suficiente. Mas é mais que suficiente para aqueles que creem na Bíblia. Para quem não crê na Bíblia, a Bíblia não significa nada. Porque é incrédulo para começar. Mas para o crente, o cristão toma a palavra de Deus entre a vida e a morte. Um cristão abre mão de tudo, mas não abre mão dessa palavra. O cristão prefere morrer, mas morrer como crente da Bíblia. Porque para ele a palavra de Deus é o absoluto. Então veja, em Apocalipse 22, 19, nós encontramos a Bíblia dizendo, é escrituras conhecidas, mas é importante nós meditar essas coisas, para que nós saiba aonde nós estamos firmados. Vocês não estão firmados na palavra do pastor, vocês não estão firmados na palavra de um homem, vocês estão firmados na palavra de Deus. E se vocês estão firmados na palavra de Deus, fiquem descansados. Tudo pode falhar, menos a palavra de Deus. Ela é o absoluto. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, verso 18 do capítulo 22 de Apocalipse, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. A sentença já está lavrada para aqueles que ousarem acrescentar alguma coisa a esta Bíblia. E aí diz, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Veja, quão sério é isso, meus amados irmãos. Nós não podemos brincar com a Bíblia. Nós não podemos querer fazer da Bíblia um mero livro, porque ela não é. Ela é a palavra de Deus. Você quer encontrar a perfeita vontade de Deus para a sua vida? Abra a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus? Abra a palavra de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, por isso nós devemos ter todo o respeito com a palavra de Deus. Porque quando nós abrimos a Bíblia, nós estamos diante da palavra de Deus. Sabe por isso? Quando nós vamos ler a Bíblia, vocês se colocam em pé. Sabe por quê? Vocês estão mostrando respeito para com a palavra de Deus. Ao se colocar em pé, vocês estão dizendo, nós estamos diante de uma autoridade. A autoridade não é o homem que está atrás do púlpito aqui. A autoridade é a palavra. Vamos ler mais um pouquinho e já vamos orar. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14,
Olha o que diz a Bíblia. Eclesiastes, capítulo 3, verso 14, diz assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Então, se esta palavra é a palavra de Deus, ela não é uma palavra finita, ela é uma palavra eterna. Porque tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se deve tirar, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Então veja, o profeta ele diz aqui: eu me sinto muito bem agora, glória, aleluia, tem que ter algo que seja o ponto final. Eu estou tão feliz por isto. Oh, agora há alguém que pode dizer, é pecado ou não é pecado? Eu estou tão feliz por isto, eu estou feliz por um absoluto. Sem argumentos, não precisa de argumentos. O juiz diz, falta, é isto grave e isto em sua mente, é isto. O juiz diz, falta, é isto. Aí ele diz, grave isso em sua mente. É uma falta. E prossiga. Quando Deus diz algo, é exatamente assim. Não precisa de argumentos a respeito disto. Isto é o que é. É o que é. Eu recebi uma mensagem ontem, alguém dizendo, mas olha, eu ouvi uma explicação acerca, vocês, a sua igreja diz que a mulher não pode pregar. Mas eu ouvi alguém dizendo, explicando que Paulo falou isso porque ele estava pregando aos gregos. E os gregos não admitiam que mulher falasse. Mas aquilo simplesmente foi só para os gregos. E eles então disse, se nós olharmos, nós vamos ver que Débora foi uma juíza. Então, há espaço na Bíblia para uma mulher exercer a posição de em outras palavras, pregar. Ser uma pastora, ser uma missionária. Aí eu respondi para ele e disse, olha, meu irmão, você argumente como argumentar. O apóstolo Paulo é bem claro em dizer na sua primeira carta aos Coríntios, depois dele falar que era para as mulheres estarem caladas na igreja, porque não era permitido que elas ensinassem. E ele diz assim, se alguém cuida ser espiritual, ele não diz se os gregos cuidam ser espiritual. Ele diz, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém quiser ignorar, que ignore. Nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Aleluia! Então veja, as pessoas simplesmente estão atrás de algo que lhes é conveniente, mas o cristão ele prefere ficar com a pura palavra de Deus, porque para ele é céu absoluto. Não precisamos de subterfúgios. Não, vamos ficar com a palavra de Deus. O profeta vai mais longe, ele diz que a palavra escrita, se alguém, mesmo Mombrana, quando ele tinha uma visão, ele não saía de imediato já contando a visão. Sabe o que ele fazia? Depois que Deus lhe dava a visão, ele chegava em casa. Se ele estava em viagem de caça, ele pegava a sua Bíblia
E ele queria ver se a visão que ele teve batia com a palavra. Porque se não batesse com a palavra, a visão não era verdadeira. Porque qualquer coisa que vem contrariando essa Bíblia é falso. Por isso, ele chega a dizer: a palavra escrita é mais segura do que visões e revelações. A palavra escrita. Oh, que absoluto nós temos, irmãos. Isso nos traz um descanso tão grande. Então fique descansado, faça uma coisa, se esconda atrás da palavra e não se preocupe. Deus é responsável pela sua palavra. Para nós terminar a nossa meditação, diz assim: não precisa de argumento a respeito disto. Isto é o que é. Ele disse assim: este é o absoluto do cristão. É assim se ele for um cristão. Quer dizer, ele não vai argumentar se for um cristão. A irmã não vai argumentar: ah, mas é só as pontinhas do cabelo que eu vou cortar. A Bíblia diz que não deve cortar. Se é cristã, a palavra de Deus é o absoluto para ela. Ela não vai cortar. A Bíblia diz que uma mulher não deve usar roupas que pertencem a um homem. Para cristão é absoluta. Ah, mas é só para trabalhar. E se Jesus voltar quando estiver trabalhando? Então, não é algo inventado pela igreja ou pelo homem. É a Bíblia. É a Bíblia. Nós não temos culpa de estar escrito. Agora nós temos o dever de ensinar o que está escrito e procurar viver a palavra. Né? Deus diz: faça desse jeito, é assim que deve ser feito, sem argumento. Bem? Diz: não é bem assim. Talvez alguém diga: ah, não é bem assim. Nada disto. Deus disse assim, está definido. É o absoluto para o verdadeiro cristão. Para quem a palavra de Deus é o absoluto? Para o verdadeiro cristão. Agora, para quem não é verdadeiro, tanto faz como tanto fez. Quer dizer, a Bíblia não importa com o que diz a Bíblia. Pode ver se o mundo chamado cristão, o mundo religioso ali fora, se importa com o que diz a Bíblia. Eles não se importam com o que diz a Bíblia. A ponto deles colocarem a igreja, irmãos, acima da Bíblia. A ponto deles colocarem um dogma, um credo, acima da palavra de Deus. O dogma tem mais importância, tem mais valor para eles lá fora do que a palavra de Deus. Mas para o cristão, essa Bíblia é o seu poste de amarração. Você está amarrado a ela. Amém? Louvado seja Deus. Vamos continuar escondido atrás dessa palavra? Vamos orar? Temos aqui um pedido de oração. A irmã Marilde pede oração para Ezequiel, que não está bem de saúde. É seu filho. Pai celestial, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade, o privilégio de poder estar aqui na Tua presença. Neste lugar, Senhor Deus, viemos para derramar nossa alma perante o Senhor. E não é pouca coisa, isso é um privilégio, meu Deus, que Tu nos concede. Ó Deus, simples mortais, poder vir na presença do Deus Todo-Poderoso e falar com o Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por isso. E neste momento eu tenho em minha mão um pedido de oração. É uma filha de Abraão que escreveu, porque ela crê que o Senhor é o grande curador. No nome de Jesus Cristo, nós apresentamos esse pedido de oração ao Senhor, pedindo em favor do Ezequiel. Tu podes, Senhor Deus, remover a enfermidade, fazer com que este mal recue, meu Deus, como o mar vermelho recuou, quando o Senhor olhou para aquelas águas. Ó Deus bendito, do
fez caminho no meio do mar, e Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estende a Tua mão, Senhor, e abençoa esta vida em necessidade. Continua abençoando nossos irmãos que aqui estão, e aqueles que não estão aqui, Senhor, Tu sabes a razão. Pai, nós oramos, Senhor Jesus, e pedimos que o Senhor nos dê uns momentos na Tua presença, para a Tua glória, Senhor. Aleluias. Amém. Ore da sua maneira, temos ainda uns minutos, vamos ter um momento de oração. Orar é falar com Deus. Fale de todo o seu coração. Aleluias. Louvado seja o nome.